Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa, formador de Educação Física. E aí, vamos para mais uma aula? Pessoal da terceira fase, estamos aqui. Falaremos hoje sobre ginástica. Vamos lá? Então a ginástica, ela, ela já existe na humanidade há muito tempo e ela tenta movimentar o corpo de forma integral, ou seja, movimentar várias articulações e sobre várias óticas diferentes. Então ela funciona desde uma ginástica laboral no trabalho, como uma ginástica coletiva aeróbica lá nas academias. Então, como eu falei, no âmbito da academia nós temos a ginástica sob a ótica de ginástica aeróbica, ginástica acrobática, a ginástica de musculação, que é a ginástica resistida, treinamento resistido. Temos os adventos do alongamento do aquecimento, que são também oriundos de algum tipo de ginástica das escolas de ginástica do passado. E tantas outras situações que podem ser entendidas como ginástica. Na base mesmo, a ginástica ela veio a ser um elemento importante de movimentação corporal que veio originar todas as outras modalidades. Por exemplo, o atletismo mesmo é considerado como o esporte base de todos os outros, porque dos seus fundamentos surgiram outros esportes. A ginástica antevém ao atletismo, pois no entendimento dos gregos, o ato de exercitar o corpo de forma natural, ou seja, o corpo nu, era a concepção principal da movimentação corporal que deveria ser feita para entendimento do termo ginásio, que é a ginástica em si, que significa o exercitar-se. Em relação ao tempo, então, desde a pré-história nós já fazíamos movimentos ginásticos. Então, quando nós fazíamos, nossos ancestrais faziam caças, lutavam na pré-história, aí nós sabemos hoje através das pinturas rupestres nas paredes das cavernas, nós já praticávamos ginástica naquele período. Posteriormente, no período de 5.000, 3.000 anos antes de Cristo, as pinturas nas paredes das pirâmides do Egito, nós observamos alguns elementos de lutas, de montarias, de cavalarias, que as pessoas faziam essas atividades físicas, esses movimentos corporais. Já no período em que pensou-se a ginástica sob a forma filosófica, mental e também em relação ao corpo, os gregos foram os principais difusores, melhor dizendo, dessa ginástica. Então eles estudaram a questão do termo, eles faziam com que as pessoas enaltecessem esse corpo que praticava a ginástica, e inclusive foram eles os criadores dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Há 776 a.C., eles vieram a fazer os movimentos ginásticos através das lutas, através das corridas, dos saltos, das montarias, dos arremessos, dos lançamentos, e aí a ginástica foi se estabelecendo na sociedade como uma atividade física de exercício mesmo. Porém, no período de domínio romano, já no final do período antes do nascimento de Cristo, até mais ou menos o século IV depois de Cristo, os romanos tomaram o poder da sociedade. Então eles utilizaram a ginástica basicamente para seus soldados ficarem mais fortes. E esses soldados, eles através das montarias, através de combates, de guerrilhas, eles faziam esses treinamentos ginásticos daquele período. Acontecia também de que vários guerreiros que perdiam nas lutas, alguns escravos naquele período também, eles eram levados para os anfiteatros, ou seja, por exemplo, o Coliseu, para se degladiarem tanto com outros escravos, outros prisioneiros, mas também contra alguns animais. Então eles tinham que fazer esses movimentos corporais de luta para sobreviver naquele período de domínio romano.
E posterior a isso, no período da Idade Média, a ginástica, que é a base da educação física, ela acabou ficando esquecida porque o cristianismo, através do catolicismo, estava reinando naquele período medieval e fez com que o movimento ele fosse sofresse uma crítica de que a pessoa não teria parte com Deus ou que a pessoa não estaria inteiramente ligada ao divino. Então, só depois, com o iluminismo, com as revoluções que aconteceram no século XVIII, vieram surgir as escolas de ginástica. E elas sistematizaram vários movimentos, com movimentos livres, movimentos voltados ao militarismo, movimentos com equipamentos e, posteriormente, voltados aos esportes, para fazer com que essa ginástica se disseminasse, se popularizasse por toda a sociedade mundial. Então, se nós falamos que ginástica é todo esse exercício do corpo de forma natural, com o advento da cultura, ou seja, com as pessoas colocarem esse movimento a partir de seus costumes, das suas crenças, através da ludicidade e também da competição, foi-se criado o jogo e também o esporte. Então, nessa imagem nós podemos visualizar dois elementos, um de jogo, outro de esporte, que são bastante parecidos. O objetivo é semelhante, ou diria que o mesmo, que é atingir uma bola no adversário, uma pessoa da equipe rival, para que ela, a partir desse atingimento dessa bola, ela possa sair da equipe e sua equipe acaba vencendo. Então nós temos exemplo aqui da queimada, ao lado esquerdo da queimada, do baleô, baleado, matança, que vai depender, a nomenclatura vai depender da sua região, e do outro lado um esporte chamado dodgeball, que ele é mais famoso lá no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. Mas trazendo para a nossa realidade, para a nossa cultura, o que nós conhecemos, nós podemos exemplificar, por exemplo, o futebol. Então, o futebol, sob a ótica do jogo, ele não tem as mesmas características do futebol profissional, que é regulamentado por uma federação, confederação ou instituição internacional formalizada. Então, os locais de prática não são os mesmos, as regras não são as mesmas, os uniformes utilizados não são os mesmos, duração do tempo não são os mesmos. Então, no esporte, tudo isso está pré-estabelecido no livro de regras do esporte. Já no jogo, as pessoas, em comum acordo, fazem essas regras, estabelecem quais são os limites e quais são a forma com que esse jogo vai acontecer. Intencionalmente, o jogo é feito para que haja a ludicidade, ou seja, para que haja diversão entre os participantes. Mas, como as pessoas trazendo suas características de competitividade, elas acabam colocando muita vontade nesses jogos e eles às vezes podem perder a caracterização desse lado lúdico. Então, quanto às características, nós podemos observar que as regras dos jogos elas podem ser mais flexíveis, ou seja, as pessoas podem modificá-las caso haja necessidade, caso o grupo precise modificar. Por exemplo, já o termo matança e baleado ou boleado já é um entendimento daquela população, daquele local. Então, se, por exemplo, no boleado, se em um local a regra for a pessoa que for boleada sair, ou se ela segurar a bola, ela permanece, em outro pode ser que quando segurar a bola, ela tire da outra equipe. E assim as regras vão sendo criadas a partir do entendimento das pessoas. Já no esporte não. O exemplo do futebol, as regras são rígidas. Então, o tempo de partida do futebol é de 2 tempos de 45 minutos. O tamanho do campo é específico. A bola tem que estar na calibragem correta, o tipo de bola tem que ser aprovado pela federação e assim por diante. A vestimenta, ou seja, o uniforme tem que ser padrão, tem que ter
Tem que ter calção, tem que ter meia, tem que ter caneleira, tem que ter a chuteira, tem que ter a camisa. O jogo, ele traz a questão da ludicidade, ou seja, tem que trazer a diversão. Como eu falei, pode haver caso de ter competitividade, mas o intuito é de trazer diversão para os praticantes. Já no esporte, não. A intenção é o desempenho, ou seja, atingir melhores resultados, fazer o melhor de si, fazer com que a sua atuação possa ser vislumbrada e atingir o maior êxito. Existem também competições nos jogos, mas as competições do esporte são formalizadas. A participação nos jogos ela é primordial, ou seja, que todos participem é o mais importante, seja pessoas com deficiência, sem deficiência, pessoas brancas, negras, enfim, todos podem participar e as regras vão se adaptando a essa realidade. Já no esporte não, só participam as pessoas que são mais aptas àquilo, as que têm mais técnica para fazer aquilo. E, e com isso a institucionalização, ou seja, a criação de órgãos que fomentam esse espaço, vai fazer com que haja essa, entre aspas, exclusão, ou seja, essa seletividade de pessoas que podem praticar. Nos jogos há uso da criatividade para criar as regras, para criar o ambiente de prática. Então, por exemplo, um jogo de pega-pega, ele pode ser praticado dentro de casa, pode ser praticado no campo, pode ser praticado na escola. Já no esporte isso não acontece, tem que ser no local pré-estabelecido e que preza sempre pelo uso do profissional. Então, enquanto no jogo não há a questão do recebimento para que você participe daquilo, no esporte tem a questão de se profissionalizar. Seja tanto no âmbito amador como no profissional, as pessoas fazem para ganhar alguma coisa. Não pensam apenas na questão do mérito, mas também em agariar valores para aquela sua técnica específica. O jogo ele pode se estabelecer em vários âmbitos. Ele pode se estabelecer no âmbito educacional, em que o professor vai observar quais são as habilidades que ele vai necessitar de usar essa ferramenta do jogo, seja um jogo parecido com o esporte, seja um jogo de tabuleiro, um jogo de videogame, um jogo de palavras, ele pode usar isso na escola. No âmbito comunitário, as pessoas vão utilizar disso para seu lazer, para poder participar, brincar, se divertir com os amigos. E no âmbito competitivo participativo é a questão, como eu falei, em relação às pessoas poderem participar de uma competição, mas que elas não vão receber por isso. Elas só vão querer ter mais êxito em relação ao seu mérito e poder ver o quanto elas podem fazer em relação àquela habilidade. Já no esporte, ele funciona da ótica do amadorismo, ou seja, as pessoas vão jogar determinado esporte amador, como é o caso aqui do futebol, em que as pessoas podem ou não receber por isso, não especificamente, não há uma regra para que elas recebam, não recebem por lei em documentos oficiais como a CLT, mas pode ser que haja uma gratificação por aquele prêmio, então acaba sendo um esporte amador. O esporte pode ser estabelecido no âmbito do lazer, como é o caso, por exemplo, do tênis de mesa. O tênis de mesa ele pode ser feito no lazer sob a ótica da pessoa seguir as regras de forma rígida. Então ela não vai seguir um game, um set de 5 games apenas. Games é a quantidade de pontos no set. Ele vai seguir a quantidade estabelecida de 11 games por set, o melhor de 7 games, ou melhor de 7 sets, certo? E o alto desempenho, que é o alto rendimento, que o atleta, só os melhores ficam. Por exemplo, na imagem nós temos aí Michael Phelps, em que é o maior medalhista olímpico da história, ele é nadador. Então ele conseguiu o êxito e conseguiu o auge da carreira, não somente na sua área, que é da natação, mas também do esporte em geral, atingindo o máximo de desempenho possível que ele conseguiu. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a participação de todos vocês. Um forte abraço
Esse é mais um conteúdo de educação física da terceira fase e aguardo vocês nos próximos conteúdos. Tchau, tchau, pessoal!